Vamos falar agora sobre os acidentes domésticos que se tornam mais fáceis de acontecer, inclusive tendo como vítimas crianças e idosos, segundo constantemente, são atendidos, esses tipos de casos são atendidos pelo SAMU. O repórter Williams Tavares, inclusive, conversou com o médico socorrista que faz o alerta para os principais cuidados para evitar acidentes dentro de casa. Os acidentes domésticos acontecem com bastante frequência, por isso o SAMU tem reforçado as orientações junto à população sobre como proceder diante dessas situações. As orientações partem de campanhas, nas redes sociais, até mesmo através dos telefonemas, as pessoas ligam. Às vezes entra como uma ocorrência de orientação de uma criança que caiu, de um idoso que caiu. E a gente orienta e conforme o relato desse familiar, a gente envia a ambulância, tá? A gente nunca deixa a situação, é só uma orientação, leve ele até um hospital. Às vezes a orientação, ela condiz também além das campanhas, que a gente vê nas redes sociais, na TV, a gente faz essa abordagem orientando o familiar que aguarde que uma ambulância será enviada para ser avaliado esse idoso e esse jovem. A gente sabe que os idosos caem mais, o risco de queda é muito maior entre os idosos por uma série de fatores. E as quedas nos idosos, pela falta do equilíbrio, já o enfraquecimento muscular, elas costumam ser mais graves, inclusive com fraturas. Isso é uma situação que preocupa muito, por isso que a abordagem do SAMU é imediata, ida até o local para avaliar esse paciente. Doutor João, de repente um idoso leva uma queda, mas a família acha por bem não conduzi-lo nem acionar o SAMU, e alguns dias depois esse idoso pode apresentar alguns sintomas em razão dessa queda. Diante de uma situação como essa, qual é a orientação passada pelo senhor? Então, o idoso teve o acidente da queda em domicílio, uma queda da própria altura, um escorrego, as duas principais áreas de queda, o banheiro e a cozinha, porque são áreas molhadas, por isso que é importante usar um tapete adequado. A orientação que a gente dá é o seguinte, a gente faz uma avaliação através de uma anamnese, uma série de perguntas ao acompanhante, ao solicitante que está ligando para o SAMU, e a depender da situação, a gente libera a viatura para fazer uma avaliação no local. Mas de antemão, um idoso levou uma queda, ou uma criança mesmo levou uma queda, bateu a cabeça, tem algum sinal, vomitou, desmaiou ou ficou sonolenta, a recomendação é que imediatamente ligue para o SAMU, para a gente fazer a orientação, para a gente enviar a ambulância adequada para fazer o resgate no domicílio, os primeiros socorros em domicílio e encaminhar para a unidade de referência para fazer uma avaliação secundária, neurológica. Às vezes tem muita fratura que acontece relacionada ao idoso, a gente sempre orienta que não mexa na vítima, tá? Deixe que a gente vai até o local, abordar esse idoso para secundariamente encaminhar para um centro de referência. A respeito das crianças, quais recomendações o senhor transmite para os pais? Criança é um ser humano muito curioso, Então, assim, cuidado com objetos pequenos e crianças brincando, porque pode haver ingestão acidental desses objetos. Então, adequar o brinquedo para a idade da criança, primeiro ponto. Segundo ponto, os materiais de limpeza, os medicamentos, eles devem estar a uma altura distante do alcance dessa criança, tá? E os ambientes molhados, como cozinha e banheiro, se for uma criança pequena, elas só devem adentrar com um responsável, com uma pessoa maior, porque pode acontecer de forma acidental, uma criança cai, ela às vezes cai de forma despretensiosa e essa queda bate a cabeça, tem uma lesão maior, então todo cuidado com as crianças, tá? Da mesma forma que se tem um cuidado com os idosos, acompanhar os idosos, ter um ambiente adequado, um banheiro com tapetes específicos, um ambiente seco, então todo cuidado em relação a isso. E quando acontece o engasgo? O engasgo, existem manobras que a gente, ocorreu um engasgo, ligar imediatamente para o SAMU, tá? Primeira coisa, ligue para o SAMU. A gente vai fazer uma orientação, vai enviar as motolanças conforme a necessidade ou a ambulância. Então essas recomendações é dada via telefone, a gente faz essa orientação, isso faz parte do trabalho da regulação médica, fazer um bom atendimento via telefônico até a chegada de uma unidade no local para que o pronto atendimento se complete. Do Farol, Williams Tavares.